Mateus capítulo 4, verso 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O capítulo 4 do evangelho que escreveu São Mateus é o capítulo onde está registrado o início do ministério de Jesus. E esse ministério iniciou com um período de oração. Os versículos de 1 a 10, a Bíblia nos registra algumas lições que nós devemos tomá-las para nossas vidas. Uma delas é que diz o texto que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Nesse período, Jesus esteve por 40 dias, 40 noites. A Bíblia diz que ele esteve em oração e nesse tempo ele não comeu e nem bebeu. Foi um período que Jesus se absteve de todo o alimento, de todo o líquido. A Bíblia diz que no final desses 40 dias e 40 noites, Satanás apareceu a Jesus para tentá-lo. E ele veio com algumas propostas e apresentou as mesmas para Jesus. A primeira proposta é que ele, sabendo que Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, como homem que era, o seu corpo estava necessitando de alimentos. E ele chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães e come. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Satanás, ele não para por aí, ele persiste, avança com nova proposta para Jesus. Levou ele ao pináculo do templo e disse para Jesus: olha, se tu te lançar daqui abaixo, se és de fato filho de Deus, está dito que ele dará ordem ao seu respeito e não deixará que tu tropece nenhuma pedra. Jesus, ele resiste e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas ele prossegue, apresentando uma outra proposta para Jesus, uma terceira. E ele diz: mostrou todos os tesouros da terra e disse: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Jesus disse: somente ao Senhor servirás, somente ao Senhor adorarás. Observe que em todas as oportunidades que Satanás tentou Jesus, ele aparece citando textos bíblicos, para você entender que Satanás, ele tem conhecimento das Escrituras, pois ele era um querubim ungido. Ele assistia e adorava a Deus entre os demais seres angelicais. Mas o Senhor Jesus também vence Satanás citando os textos bíblicos. Olha a importância que existe do cristão ter a prática da leitura bíblica, memorizar a Bíblia, porque Satanás, ele não lia, ele citava o que diz que ele tinha em mente. O mesmo caso Jesus. Ele não lia, mas ele citava, o que dá a entender que ele tinha gravado em sua mente. Nem sempre no lugar onde nós vamos estar, vamos ter conosco a Bíblia, literalmente. Mas se a nossa mente ela é ocupada com a palavra, isso nos servirá. Portanto, eu te aconselho neste momento: tenha a prática da leitura bíblica. Memorize a Bíblia na sua mente. Isso te fará muito bem
e te será como arma de defesa em momentos como esse. Resumindo, nós aprendemos que, após o Senhor resistir a Satanás, o verso 11 que lemos, os anjos chegaram e serviram a Jesus. Observe que os anjos chegando e servindo Jesus, isso revela a providência de Deus para a necessidade que o Senhor tinha. Enquanto Satanás estava tentando o Senhor, os anjos já estavam perto com as providências necessárias. Queridos, tenha cuidado com as suas necessidades e os momentos de tentações. O que você precisa e deseja pode estar muito pertinho de você. Essa prova, essa inquietação, esta fadiga na alma, ela vai passar. Resista a todas essas coisas, porque o que há de vir virá e não tardará. Inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Nos ajude a levar esta palavra a outras pessoas depois de nós. Até o próximo, se Deus quiser.